A paz, querido. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus, para receber dos céus aquilo que Deus tem trago aos nossos corações. E como eu sempre falo, você tem sido abençoado pelas palavras ministradas por nossos pastores, por nossos líderes. E eu sei que mais uma vez Deus quer falar com você. Deus vem colocando algo no meu coração por esses dias e eu quero compartilhar com você nesse momento a respeito do risco de estar afastado. Querido, eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil e nesse tempo de pandemia muitas coisas se perderam. O contato social se perdeu, algumas pessoas já não conseguem mais ir e vir com tranquilidade, algumas pessoas já não conseguem mais ter paz em fazer aquilo que antes parecia normal, e tudo isso vai mexendo muito com a cabeça de todo mundo. E uma das coisas que mexeu muito com muitas pessoas foi com a questão religiosa. Nós temos pessoas que antes da pandemia caminhavam e faziam a obra de Deus e andavam com o Senhor tranquilamente. Pessoas que antes da pandemia estavam dispostas a viver uma vida com Deus, a fazer a obra, a alcançar determinados lugares. E aí o medo, a angústia, a ansiedade tem tomado conta do coração. Eu sei também que há muitas pessoas que pela falta da caminhada começaram a esfriar. Pessoas que pela falta da caminhada já não sabem mais se vão voltar a caminhar como era anteriormente, já não sabem mais se conseguem, se têm força para congregar como era anteriormente. E tudo isso é muito perigoso, querido. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu pego, por exemplo, José, que foi traído pelos irmãos e por conta dessa traição foi parar no Egito, serviu na casa de Potifar, da casa de Potifar foi parar no presídio e do cárcere José chega ao governo do Egito. O caso é, a questão que eu quero trazer, a meditação que eu quero trazer, é a respeito do encontro de José com seus irmãos. A Bíblia diz que há um período de fome em que toda a terra sofre com isso, e José, por uma direção de Deus, José, após ter trago a revelação do sonho de Faraó, José, após ter recebido um cargo de autoridade, prepara o Egito para esse tempo. Deus dá a ele governo, Deus dá a ele sabedoria e ele se prepara. Ele prepara a terra que ele governava para passar por esse tempo de dificuldade. E quando Jacó ouve dizer que no Egito havia alimento, ele envia seus filhos, aqueles mesmos que aprontaram com José para ir até o Egito comprar alimento. Note que os irmãos não sabiam que ele estaria lá. O que eu quero tocar com você não é a respeito do que José passou, das doenças emocionais que ele pode ter desenvolvido com o tempo, de quantas barreiras ele teve que vencer, de quantas dificuldades ele teve que passar por cima, dos sentimentos, do perdão que ele teve que liberar para estender a mão e ajudar os próprios irmãos e o pai. O que eu quero trazer nesse momento para você é uma coisa muito interessante, é uma situação muito interessante que acontece lá no capítulo 42 de Gênesis, no versículo 7 e versículo 8. A Bíblia diz que quando os irmãos de José chegam, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Um dos grandes riscos de se afastar, de estar de fora, é que você acaba perdendo as características familiares.
Quando nós dizemos para a pessoa assim, olha, você não pode ficar sem Jesus, você não pode estar afastado, você precisa de uma família espiritual. Alguns pensam, falam isso por uma questão de costume, dizem isso porque a questão religiosa, a questão da instituição já está muito arraigada nas pessoas. E não, querido. Todos nós precisamos de uma família espiritual. Todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. Todos nós precisamos de um povo para chamar de nosso. O que a Bíblia diz é que quando José encontra com os irmãos, eles tinham as características familiares. Eles permaneceram no mesmo lugar. Certos ou errados, não é esse o mérito da questão nesse momento. Mas eles que estavam lá mantiveram as mesmas características. José se afastou, José passou, José mudou, José se transformou. As situações da vida alteraram quem era ele, a ponto dele não ser reconhecido. Toda família espiritual tem características espirituais. Toda família espiritual tem qualidades, tem características específicas comuns a ela, que fazem dela quem ela é. Nós somos a CBR. A CBR tem características próprias. A CBR tem uma maneira de andar própria. Ainda estamos nos congregando de maneira virtual, ainda algumas famílias que podem se encontram e ainda estamos sem templo, mas continuamos sendo uma família, continuamos caminhando junto, continuamos fazendo a obra de Deus e nos reconhecendo como parte dessa família espiritual. Talvez quem olhe de fora já não consiga mais se ver dentro. Talvez quem não tenha acompanhado a caminhada esteja se perguntando, mas e agora, como é que eu faço? E querido, uma coisa muito interessante que acontece é que José, no momento que encontra com os irmãos, o primeiro sentimento dele podia ser esquisito, as primeiras coisas que passaram na mente dele podiam até ser estranhas, mas ele vai conversando, ele vai se ambientando, ele vai perguntando pela família, pelos irmãos, pelo pai, vai descobrindo, vai tendo informações e aquilo tudo vai gerando dentro dele o desejo de estar em família novamente. Ele prepara tudo ainda sem se identificar, ele prepara tudo ainda sem dizer quem era, para que pudesse se reencontrar novamente em família. Eu sei que o maior desejo de muitas pessoas quando se afastam é conseguir voltar um dia, é conseguir se ambientar outra vez, é conseguir seguir a caminhada mais uma vez, ter uma família espiritual para chamar de sua. E por mais difícil que pareça, esse é o desejo do coração de Deus para a sua vida. Eu estou aqui hoje para dizer para você, se afastar é difícil, se afastar é muito complicado. Você perde características e às vezes a força de voltar atrás. A Bíblia em momento nenhum antes desse momento mostra José procurando a família. Talvez ele guardasse ainda as mágoas, talvez ele ainda guardasse a tristeza de quem foi traído, de quem foi vendido. Talvez ele pensasse no quanto a família não procurou. Talvez ele se achasse desprezado pelo pai, quando nós sabemos que a realidade da história não é essa. Eu não sei o que o inimigo pode ter plantado na sua mente, eu não sei o que é que vem sendo soprado nos seus ouvidos. Eu sei de uma coisa: Deus te chamou para fazer parte de uma família espiritual. O perigo de se afastar é perder características. O perigo de se afastar é perder os sinais que indicam de onde você vem. Quem é você? De que família você faz parte? Será que você tem demonstrado, você tem sido reconhecido por fazer parte da família de Cristo? O que é que a sua vida tem mostrado nos dias de hoje?
O que é que você tem guardado que faz de você um filho de Deus, que faz de você um participante da família espiritual que você compõe nos dias de hoje? E se você não compõe mais uma família espiritual, se você não faz mais parte de uma família espiritual, esse é o momento. Faz o seu caminho de volta, abre o seu coração, libera perdão. Se você está meio afastado, se você está enfraquecido, porque quanto mais a gente se afasta, mais a gente enfraquece. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente enfraquece. Porque quanto mais a gente se afasta, mais frio a gente vai ficando. Quanto mais a gente se afasta, parece que mais difícil as coisas ficam. Mas Deus te chama hoje a um retorno. Faz o caminho de volta. Pastor, eu não saí de dentro da igreja, mas talvez não tenha andado conforme deveria. Talvez não esteja caminhando conforme deveria. Mas Deus te chama de volta. Faz seu caminho de volta. Faz seu caminho de volta. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, eu apresento essa pessoa diante do teu altar, esse coração, essa mente, ó Deus, que talvez venha sofrendo, que sabe, ó Pai, que está afastado, que está distante, que precisa fazer um caminho de volta e reconhece, entende isso. Eu quero colocar essa pessoa diante do teu altar agora. Pedir ao Senhor, visita esse coração, visita esse lar, visita essa família. Visita, Deus, esse irmão, essa irmã que enfraqueceu, que parou a caminhada, que tem se sentido distante, que não sabe, ó Deus, como voltar, como retornar, que até sente, ó Pai, o peso dos pecados, o peso da culpa, o peso, ó Deus, das ações que não estão de acordo com a sua vontade. Mas, Deus, o que eu quero te pedir é que o Senhor visite esse coração. Espírito Santo de Deus, és tu quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então visita essa mente agora. Pai, eu te peço transformação nessa história. Muda. Tudo que essa pessoa precisa de mudança, então muda, Deus. Muda essa vida, muda essa história, muda esse quadro. Eu coloco, Deus, esse coração em tuas mãos e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, em nome do Senhor Jesus. Querido, toma o seu caminho, toma o seu lugar, não se afaste da sua casa, não se afaste da sua família espiritual, não se afaste dos planos de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, amo você. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e há de continuar ajudando.